Feliz sábado, meus queridos amigos. Que grande alegria, que grande satisfação estarmos juntos para mais uma recapitulação da lição da Escola Sabatina. Esse trimestre analisando os símbolos, as analogias, o que significa a profecia para o nosso cotidiano, o que significa a profecia para a vida das pessoas, o que significa a profecia para o fundamento da nossa fé, o que significa a profecia para a nossa experiência com Cristo, o que significa a profecia para o significado da história. E a lição de número 7 traz como tema fundamentos proféticos. E para entender esse tema, o texto que, vamos dizer, é o texto que norteia o nosso estudo, se encontra em Isaías, no capítulo 6, no versículo 8, que diz o seguinte: Então ouvi a voz do Senhor dizendo: A quem enviarei? Quem estará do nosso lado? Então eu disse: Aqui estou, envia-me a mim. Esse é um dos textos mais impressionantes das Sagradas Escrituras, que é um diálogo estabelecido entre um profeta de Deus chamado Isaías e o próprio Deus, né? Isaías, ele prefigura uma coisa de significado importante e relevante na vida do cristão. Existe uma linha chamada perfeccionista. Os perfeccionistas, ele diz que quanto mais perto de Deus a pessoa está, mais santo a pessoa é, mais perfeito, santo não, perfeito a pessoa será. Mas o que diz aqui o texto de Isaías diz o contrário, que Isaías estava perto de Deus e ele não sentia a perfeição. Isaías, ele, muito pelo contrário, ele se sentia mais pecador, né? E na presença de Deus, Isaías se entrega totalmente ao Senhor. Se nós analisarmos o contexto do versículo 1 até o versículo 8 do capítulo de número 6 do profeta, do capítulo de número 6 do livro do profeta Isaías. E o trono de Deus é o centro do controle do universo. Os querubins são seres mais próximos deles. Eles comandam a legião ou as legiões de anjos existentes no céu. E desde que o pecado entrou no mundo, os querubins eles têm desempenhado um papel importante no relacionamento de Deus com a humanidade. E, meus queridos, graças à profecia, é levantado o céu, o véu que nos permite ver o mundo invisível e inacessível a todos nós. O que é importante nós destacarmos? Podemos ver esses querubins junto ao trono, agindo sob as ordens de Deus para nos ajudar. Isso é importantíssimo, né? Nós sabemos que Deus está no seu trono da graça, mas todos aqueles que o servem estão dispostos também a servir a humanidade. E é interessante destacar, né, os pontos que serão abordados nessa lição. Primeiro tópico, Deus e os querubins. E desse tópico, nós temos 3 pontos importantes. Mensageiros de fogo, o que os querubins eles fazem e o reflexo da glória de Deus. Do primeiro ponto, do primeiro tópico, nós destacamos esses 3 pontos. No segundo tópico, existem 2 pontos: o leão, o homem, o boi e a águia. Por que significa isso? Por que esses símbolos aparecem na profecia de Ezequiel, principalmente? E o último tópico, aliás, o último ponto desse tópico é substituindo os caídos. Bom, vamos lá. Deus e os querubins. Primeiro tópico da lição. Vamos ao primeiro ponto, mensageiros de fogo. Isaías, capítulo 6, versículo 6, diz o seguinte: naquele tempo, um daqueles seres parecidos com fogo voou em minha direção, com pinças. Ele segurou uma base que havia uma brasa que havia tirado do altar. Veja, note que expressão espetacular nós encontramos aqui nessa visão que o profeta Isaías tem do trono de Deus. Em Isaías, capítulo 6, versículo 5, também é importante destacar, né, destacar esse ponto. Não vou ler o versículo, mas a gente vai destacar o que é abordado ali. Imagine se você fosse iluminado
por uma luz tão intensa e especial que todos os pensamentos e emoções fossem expostos. Foi isso que Isaías experimentou quando viu o trono de Deus. A reação dele foi exatamente o que diz o capítulo 6, no versículo 5. Ai de mim, morrerei, porque quanto mais próximo o ser humano pecador está de Deus, como eu destacava anteriormente, mais pecador ele se sente. Diferente do perfeccionista, que acha que mais perto de Deus, mais, vamos dizer, perfeito eu sou. Mas é o contrário que a Bíblia nos ensina. Ai de mim, eu vou morrer. Essa foi a reação do profeta Isaías. Então, um ser de fogo, em hebraico, chamado serafim, né, que é o significado de serafim, para de cantar sobre a santidade de Deus. Pega uma brasa do altar e garante a Isaías que o seu pecado está perdoado, porque a brasa, o fogo nas Escrituras é símbolo de quê? Símbolo de purificação. Claro que o querubim não perdoou Isaías do seu pecado, ele simplesmente transmitiu a mensagem de Deus, pois é a função de um querubim transmitir a mensagem de Deus. E a partir de então, também foi a função de Isaías. Curiosamente, Jesus disse que João Batista, outro mensageiro de Deus, ele era uma tocha que ardia e iluminava, como nos diz João, no capítulo 5, no versículo 35. E, meus queridos, o que os querubins fazem é o segundo ponto desse primeiro tópico. Em Gênesis capítulo 3, versículo 24, diz o seguinte: então ele expulsou o homem e colocou querubins no lado leste do jardim do Éden, e uma espada flamejante que girava por todos os lados, para guardar o caminho para a árvore da vida. Vocês analisam bem que o homem foi expulso do paraíso, mas Deus colocou querubins para guardar ali a entrada do Jardim do Éden. E a primeira pergunta que se destaca é o seguinte, não é? Deus colocou ali para intimidar? Vamos tentar responder isso aqui. Para tanto, a Bíblia nos apresenta que os querubins, imediatamente após o pecado de Adão e Eva, que trabalho Deus lhe deu para fazer? Foi exatamente esse. Deus fez com que eles entendessem que eles deveriam, e estabeleceu que eles deveriam guardar o caminho da árvore da vida, ou seja, impedir que os seres humanos entrassem no jardim do Éden. No entanto, sua presença não era, como eu disse anteriormente, e como foi a pergunta que eu fiz, seria que era para intimidar? De maneira nenhuma, não seria para intimidar o homem. Eles fizeram do portão do Éden uma representação em miniatura do trono divino, do qual emana a graça. Toda vez que eles chegassem lá, eles entendiam que ali estava uma representação do trono divino, porque os querubins estão no trono divino. Vocês sabem que a Arca da Aliança tinha uma tampa chamada propiciatório, querubins ali sobre sobre a tampa do propiciatório da Arca da Aliança. E, meus queridos, a palavra traduzida como Shacã é usada para indicar que Deus habita. Ou seja, Deus habita no santuário. Disto deriva a palavra Shekinah, que designa a glória de Deus que se manifestou ou que se manifestava na Arca da Aliança, entre os querubins, o que representa o trono de Deus. Note bem a retórica, aquilo que está estabelecido ali no portão do Jardim do Éden é exatamente uma representação do trono de Deus que estava ali a serviço do homem, para que o homem ele viesse à memória dele, que aquilo que ele perdeu pelo pecado, né, a graça de Deus estava estabelecida, a proteção de Deus, o trono de Deus estava ali disposto para oferecer ao homem a graça. E o que é que nós podemos entender? Uma pergunta é necessário que seja feita. E o que eles fazem do lado do trono? O que é que esses querubins fazem do lado do trono? Eles adoram e executam os mandamentos diretos de Deus em favor daqueles que herdarão a salvação.
Então, toda vez que se chegasse no portão do Jardim do Éden, era necessário entender que Deus estava disposto a salvar a humanidade, que Deus estava, através da sua graça, estabelecendo um ponto de encontro daquilo que havia sido perdido, que o homem não poderia nem deveria perder a sua esperança. Isso é fantástico, isso é espetacular, nós entendermos essa questão. Portanto, vamos a mais um ponto, um reflexo da glória de Deus. Em Apocalipse, no capítulo 4, no versículo 6, diz o seguinte: e diante do trono era como um mar de vidro, como cristal, e junto ao trono e ao redor do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos, à frente e atrás. Veja que coisa bacana aqui, essa expressão, aquilo que está sendo analisado, que a descrição dos querubins ao redor do trono de Deus é registrada por Isaías, no capítulo 6, também pelo profeta Ezequiel e por João, no livro do Apocalipse, tem 3 grandes semelhanças. Vamos analisar aí Isaías, capítulo 6, versículo de 1 a 4, né? Vamos colocar essa questão também, Ezequiel, capítulo 1, versículo 5 até o 14, e Apocalipse, no capítulo 4, versículo 6 até o versículo 8. Dito isto, Isaías, capítulo 6, versículo de 1 a 4, seres de fogo, os serafins são seres de fogo, representa a purificação. A presença de Deus é pura. As asas que eles cobriu o rosto de Deus, tamanha a santidade de Deus. Em Ezequiel, capítulo 1, de 5 até o 14, eram tochas flamejantes. E Apocalipse, capítulo 4, versículos 6 e 8, eram seres viventes. Em Isaías diz que eles tinham 6 asas. Em Ezequiel diz que eles tinham 4 asas. Em Apocalipse diz que eles tinham 6 asas. Em Isaías diz que eles louvavam santo, santo, santo. Às vezes, essa expressão que também está no livro do Apocalipse, santo, louvavam santo, 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 pode se referir também à Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Em Ezequiel, existem 4 faces, né? O homem, o leão, o boi e a águia, que nós vamos, daqui a pouco, fazer uma abordagem sobre essa questão. Em Apocalipse, capítulo 4, versículos 6 até o 8, como um bezerro, leão, como um leão, bezerro, homem e águia. Em Isaías, enche o templo com fumaça. Em Ezequiel, eles resplandecem. Em Apocalipse, cheios de olhos. Deus está atento, meus queridos. Aqui é a glória de Deus. É um reflexo da glória de Deus. Tudo isso que nós estamos estudando. Os querubins é um reflexo da glória de Deus. Os querubins resplandecem e brilham. Os olhos são símbolos de brilho, refletindo a glória de Deus. Todas as criaturas de Deus foram planejadas para refletir a glória de Deus. Tanto os seres humanos, feitos à imagem e à semelhança de Deus, quanto os seres angelicais, que são o que estão ao lado do seu trono glorioso. E quando eu entendo isso, eu reconheço a presença de Deus e digo: santo, santo, santo é o Senhor. Isso é um reflexo, um reconhecimento da divindade de Cristo, da manifestação da sua glória, da manifestação do seu poder, da manifestação da sua majestade, porque a ele toda honra, toda glória e todo louvor. Agora, os querubins e a humanidade. Vamos nos atentar mais um pouco sobre essa questão. Quando a gente vê essa expressão que eu disse anteriormente, leão, homem, boi e águia, conforme Apocalipse, capítulo 4, versículo 7, o primeiro ser vivente era semelhante a um leão, o segundo era como um bezerro, o terceiro tinha o rosto como de homem, e o quarto como de uma águia voando. Veja que expressão espetacular, da qual nós também verificamos no capítulo indicado ali do profeta Ezequiel, na visão recebida pelo profeta Ezequiel. Então, o que isso poderia nos indicar ali conforme a profecia de Apocalipse, capítulo 4, e Ezequiel, no capítulo 1? A descrição dos querubins corresponde aos estandartes das 4 principais tribos de Israel que acampavam ao lado do santuário. Então,
aí vamos entender bem direitinho essa questão. O primeiro estandarte estava o de Judá, né? Que pode, aí na profecia, né, a gente entender, né? Muitos podem não concordar, mas essa é uma visão que a gente tem explicativa. O segundo estandarte é de Rúben, o terceiro estandarte de Efraim, e o quarto estandarte, então, o que é que está? A tribo de Dan. Então, a tribo de Judá, Rúben, Efraim e Dan, eles acumulavam ali no entorno deles, no meio estava o santuário, e dos quatro cantos nós tínhamos essas tribos. Quando a gente vê aqui o múltiplo dessas tribos, é importante. 3 vezes 4, 12. Cada Judá, ele agrega ali na profecia como leão, o estandarte representava o leão. O segundo, Rúben, Simeão e Gade, representa aí o rosto como de um homem. O terceiro, Efraim, Manassés e Benjamim, representam ali como o rosto de um bezerro, e a última como um estandarte de águia, que é exatamente a tribo de Dan. Então, o que é que nós temos aí? A descrição dos querubins aos estandartes dos quatro principais tribos de Israel que acampavam do lado. Então, cada tribo representava o estandarte desse, da profecia de Apocalipse e da profecia de Daniel. Veja que coisa linda, que coisa espetacular a profecia. Dessa forma, dito isto, a Nova Jerusalém é descrita com o mesmo layout. 12 portões, 3 em cada lado. 3 em cada um dos seus 4 lados, conforme diz Apocalipse, capítulo 21, versículo 12 e 13. Meus amigos e irmãos, que coisa maravilhosa. Aquilo que estava revelado no livro de Ezequiel está também no livro do Apocalipse. Aquilo que acontecia no santuário aqui da terra era um reflexo do que aconteceria lá no céu. Deus quer cercar-se do seu povo. Deus quer que nós estejamos no entorno dele, como acontecia no antigo Israel. Os 12 portões, 3 em cada um dos 4 lados. Deus quer cercar-se dos seus povos, ou do seu povo, assim como está cercado pelos querubins. Maravilhoso, espetacular essa descrição apresentada na profecia. Deus quer que habitemos com ele. Isso só se tornará realidade quando Jesus nos levar consigo na segunda vinda. É por isso que tudo que nós fazemos aqui na terra, quando nós entendemos essa profecia do profeta Ezequiel, do profeta Isaías, do profeta João no livro do Apocalipse, nós sabemos que nós devemos estar exatamente onde Deus está. Deus está no meio, Deus está no centro de todas as coisas. Busque Deus em primeiro lugar, coloque Deus no centro de suas coisas e sua vida mudará. Ele era exatamente aquilo que representava essa simbologia. O santuário era a presença de Deus através da Arca da Aliança, o Shekinah, e as tribos, as 12 tribos no seu entorno, 3 em cada uma das 4, Judá, Rúben, Efraim e Dan, cada uma agregando 3 tribos, para que assim nós tivéssemos, meus queridos, esse significado espetacular da presença de Deus no meio do seu povo. Mas nós não temos que esperar até esse momento para nos sentirmos ao lado do trono de Deus. Não é preciso esperarmos chegarmos ao céu. Hoje mesmo, diante de Deus, nós podemos sentir a sua presença. É só nós clamarmos e buscarmos que Ele estará ao nosso lado. A Bíblia diz, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele te salvará. A brasa viva que tocou Isaías, que purificou Isaías, há também de nos purificar. Substituindo os caídos. Vamos ao próximo tópico da lição. Apocalipse, capítulo 14, versículo 1. E olhei, e eis que o Cordeiro estava em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que tinham o seu nome, e o nome de seu pai escrito na testa.
Meus queridos, o que é que isso significa para nós? Infelizmente, nem todos os querubins fizeram o trabalho corretamente. Houve alguém que, cheio de glória e esplendor, pensou que toda a glória vinha de si mesmo, e não da mão de Deus. Então, o querubim cobridor, talvez o principal anjo da corte celeste, e juntamente com a terça parte dos anjos, Lúcifer e seus anjos estavam no manto de Deus, mas foram expulsos dele. Em seu lugar, esse lugar deixado, ficou uma lacuna no céu. E, meus queridos, eu entendo que esse lugar, conforme Apocalipse, capítulo 14, versículo 1, esse lugar será ocupado pelos que permanecem fiéis a Deus. E quando a gente fala em 144 mil, existem muitas interpretações, mas nós entendemos que 144 mil representa um número integral, assim como as 12 tribos de Israel. O seu múltiplo chega em 144 mil, estava no entorno do trono da graça. Da mesma forma, o povo de Deus, representado pelo número de 144 mil, estará também diante do trono de Deus. E uma multidão enorme também se vê nessa profecia. Vai de encontro do Senhor Jesus nos ares, sabendo que é possível, segundo a interpretação profética, que os santos aqui da terra, resgatados desse mundo de pecado, vão completar aquela lacuna existente lá no céu, deixada por Lúcifer e os anjos caídos, a terça parte dos anjos caídos. E diante desse milagre maravilhoso, os seres celestiais, eles vão cantar em uníssono: digno és, Jesus, pois foste sacrificado, e com o teu sangue compraste para Deus pessoas de todas as raças, línguas, povos e nações. Deles fizeste um reino. Tu os fizeste sacerdotes a serviço de nosso Deus, e eles reinarão na terra, segundo Apocalipse, capítulo 5, versículo 9 e 10. Meus queridos, nós vamos para o céu, e depois do céu nós iremos morar no novo céu, em uma nova terra que existe justiça. Os querubins estão lá, né, respeitando, honrando aquilo que representa o seu Criador, o seu mantenedor. E, infelizmente, a terça parte dos anjos caíram. Ficou uma lacuna no céu. E eu e você somos chamados para preencher essa lacuna que ficou no céu. Que privilégio! Dito isto, né, analisando o que está em torno do santuário celestial, a organização da tribo de Israel, a presença de Deus ali, o Shekinah, né, que é exatamente a luz, a presença de Deus ali no meio do povo, substituindo os caídos. Esse tópico eu acho impressionante, porque ele nos traz um tema muito polêmico também na Bíblia. Apocalipse, capítulo 14, versículo 1. E olhei, e eis que o Cordeiro estava em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, que tinham o seu nome, e o nome de seu pai escrito na testa. Olha que coisa impressionante. O que é que nós podemos analisar desse tópico e desse texto da Bíblia? Infelizmente, nem todos os querubins fizeram o seu trabalho corretamente. Houve alguém que, cheio de glória e de esplendor, pensou que toda a glória vinha dele e não de Deus. E quem foi ele? Um querubim, né? O principal anjo, talvez, da corte celestial naquele tempo, algum tempo da eternidade. Lúcifer e a terça parte dos anjos de Deus, eles estavam no monte de Deus, mas eles foram expulsos. Seu lugar será ocupado por aqueles que serão fiéis ao Cordeiro, daqueles que, assim como Isaías, são tocados pela brasa viva do altar e chegam perto de Deus, reconhecem o seu pecado e são resgatados por Deus. E diante desse milagre maravilhoso, os seres celestiais, eles cantam em uníssono: digno és, Jesus, pois foste sacrificado, e com teu sangue compraste para Deus as pessoas de todas as raças, línguas, povos e nações. Deles fizeste um reino, tu os fizeste sacerdote a serviço do nosso Deus, e eles reinarão na terra, conforme nos diz Apocalipse, capítulo 5, versículo 9 até o versículo 10. Meus queridos, depois que a gente estuda um tópico relevante dessa natureza,
O que é que nós somos chamados a entender? Para além das polêmicas dos 144 mil, se eles são literais ou simbólicos. Nós entendemos à luz da profecia, assim como o livro do Apocalipse, ele trabalha em símbolos. Os 144 mil também é um número simbólico para representar a plenitude do povo de Deus, que vai ser exatamente aqueles, conforme o nosso entendimento, que vai completar aquele vazio existente no céu, deixado por Lúcifer e a terça parte dos anjos. Como Lúcifer e os seus anjos vão se arrepender daquilo que eles perderam. Talvez arrependimento não, mas remorso sim, infelizmente. E muitos daqueles que também estão perdendo a salvação, morreram sem a certeza da salvação, e que irão ressuscitar para a ressurreição da condenação. Vão enxergar esse maravilhoso cenário, quando a Nova Jerusalém, depois do milênio, descer do céu com os santos e com o Santo, 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 com Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo descendo sobre a terra. Os ímpios ressuscitam, juntamente com os anjos, os anjos maus e Satanás, vão em torno da terra, mas a Bíblia diz que vai cair fogo do céu e vai destruí-los, e essa será a segunda morte. E de Satanás, a Bíblia diz em Ezequiel 28, jamais serás para sempre. E dos ímpios, a Bíblia diz que eles serão como cinza debaixo da planta dos nossos pés. Quer que eu chamo a você, quer que eu gostaria de dizer a você, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Meus queridos, eu gostaria de terminar com essa frase emblemática de Ellen White, no livro A Verdade sobre os Anjos, na página 255. Todos os seres celestiais têm um propósito mais elevado do que todos os outros, no qual estão intensamente interessados. A Igreja de Cristo, em um mundo de corrupção, eles estão trabalhando para Cristo, sob o comando dele, para salvar ao máximo todos os que dependem dele e creem nele. Esses seres celestiais estão correndo em sua missão. Eles estão unidos em uma santa aliança, em uma grande e sublime unidade de propósito, para mostrar o poder, a compaixão, o amor, a glória do Salvador crucificado e ressuscitado. Esses exércitos do céu ilustram por seu serviço o que a Igreja de Deus deve ser. Cristo está trabalhando em favor dele, nas cortes celestiais, enviando seus mensageiros a todas as partes do globo, para ajudar todo sofredor que via ele em busca de auxílio. Em busca de auxílio, vida espiritual e conhecimento. Olha que privilégio maravilhoso, que privilégio aqui nesse tópico maravilhoso. Bom, analisando essa questão, né, tão importante, que nós iremos substituir, completar esse vazio existente no céu, deixado pela terça parte dos anjos do céu, no livro A Verdade sobre os Anjos, a serva do Senhor, Ellen White, na página 255, nos diz o seguinte: todos esses seres celestiais têm um propósito mais elevado do que todos os outros, no qual estão intensamente interessados. A Igreja de Cristo, em um mundo de corrupção, eles estão trabalhando para Cristo, sob o seu comando, para salvar o máximo todos os que dependem dele e creem nele. Esses seres celestiais estão correndo em sua missão. Notai bem, eles estão unidos em uma santa aliança, em uma grande e sublime unidade de propósito, para mostrar o poder, a compaixão, o amor e a glória do Salvador crucificado e ressuscitado. Esses exércitos do céu ilustram por seu serviço o que a Igreja de Deus deve ser. Cristo está trabalhando em favor deles, nas cortes celestiais, enviando seus mensageiros a todas as partes do globo, para ajudar todo sofredor que vem a ele em busca de auxílio, vida espiritual e conhecimento. Que privilégio maravilhoso. Nós somos alvos do amor de Deus, e Deus está trabalhando, através também dos seus anjos, para salvar todo mundo, para salvar toda a humanidade, todo aquele que está buscando. Buscai o Senhor enquanto você pode achar, enquanto ele estiver perto, enquanto você pode alcançá-lo. Esse é o nosso maior privilégio.
E eu convido a você, nesse momento, a fazermos uma oração, para que, através dessa oração, nós compreendamos o poder de Deus, o significado daquilo que Deus representa na nossa vida, na nossa história. Deus quis sempre estar presente, como ele esteve presente no meio do seu povo, representado, tipificado pelo santuário. E quando o homem foi expulso do paraíso, Deus deixou os querubins guardando o portão do paraíso, como não para intimidar, mas como uma representação da presença dele ali em adoração, para que as pessoas pudessem reconhecer. Adore a Deus, porque essa é uma demonstração. Aqui, no futuro, nós voltaremos a adorá-lo presencialmente no céu, e depois no novo céu e numa nova terra que habita a justiça. Que nós possamos compartilhar com outras pessoas esse privilégio, mas que nós sintamos esse privilégio em nossa vida. Eu convido a você, neste momento, a fecharmos os nossos olhos e orarmos ao Senhor. Oremos. Amado Deus, querido Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de recapitularmos uma lição tão maravilhosa, tão poderosa, que nos mostra em Gênesis, nos mostra em Isaías, Ezequiel e Apocalipse, a tua presença, através da representação dos anjos que estavam ali para mostrar a necessidade de adoração, para mostrar a necessidade de exaltar o teu nome, para mostrar a necessidade da purificação, para mostrar a necessidade que nós temos de um Salvador, que esteve ali depois que o homem foi expulso. Os anjos estavam ali para guardar a entrada do jardim, mas, acima de tudo, para demonstrar para o ser humano a necessidade da adoração, a importância, o significado e a relevância da tua presença. Aquilo que foi tão bem representado na experiência do profeta Isaías, do profeta Ezequiel e do profeta João, no livro do Apocalipse. Senhor, que nós possamos alcançar essa mensagem. Guarda-nos e nos protege, que nós possamos ter o privilégio, eu sei que nós teremos o privilégio de completar, de um dia, Senhor, nós completarmos esse vazio que ficou no céu pela terça parte dos anjos que caíram. Continua conosco, abençoe cada pessoa que nos acompanhou neste estudo maravilhoso, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, muito obrigado por nos assistir, por acompanhar, que esse estudo ajude a você a compreender a necessidade da presença de Deus em sua vida. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Não esqueça de dar um like, compartilhar o nosso canal, se inscrever no nosso canal e que Deus continue te abençoando sempre.